Equilíbrio. Eu quero falar em equilíbrio e quero que você procure prestar atenção e veja o que você pode melhorar nos seus equilíbrios, porque eu vou falar de vários. Então, tem na parte material, na parte mental, na parte espiritual. Então, eu quero que você reflita e veja o que você realmente pode fazer para melhorar algumas coisas e comentar como você faria. Lembre-se que eu vou estar orientando do meu jeito. É, eu quero recordar uma coisa importante. A gente fala em reflexão. Então, refletir é analisar, é questionar, é concordar, é discordar, é entender. Então, veja, quando eu apresentar os slides aí, que você discuta, procure gostar, entender, não entender, é bom para você, não é bom, e eu quero que você aproveite. Quando a gente fala em desenvolvimento, então a gente fala em desenvolvimento em todas as áreas. E é bom que a gente pense a respeito disso, né? É, o que pode melhorar o meu desenvolvimento? Então, você já tem esse questionamento, tem algumas coisas. Será que o equilíbrio pode ajudar a melhorar o nosso desenvolvimento? Então, veja o enfoque que eu vou dar. Tipos de equilíbrio. Quando a gente fala em equilíbrio, é bom a gente lembrar disso. O estável, preste atenção nessa bola, nessa curva. Ele é um equilíbrio que volta sempre ao ponto. Instável, se sair daí, sozinho não vai voltar. Indiferente, então, indiferente vai depender das forças que envolvem o meio. E eu quero que você pense nisso que eu projetei agora. Um tipo de equilíbrio chamado estável, só que com três pilares. E eu vou conversar com você sobre esses pilares e para ver se isso pode te ajudar. Então, nós vamos conversar sobre equilíbrio estável em três pilares. E aí, veja se você concorda comigo. Então, o equilíbrio estável em três pilares. Lembrando que os três pilares não alinhados, a gente consegue esse equilíbrio estável. E é isso que eu quero que você reflita e veja o que você pode colocar em prática disso. Primeiro, eu vou fazer alguns comentários para a gente notar que três pilares normalmente caracterizam, por exemplo, a matéria. A matéria, ela é baseada em quê? Prótons, elétrons e nêutrons. Então, esses três pilares são a base da matéria, tá? Então, lembrando ainda que quando a gente fala em matéria, tem o sólido, o líquido e o gasoso, três estados que são importantes. Então, que a gente pode trabalhar em cima é, é, desses pilares. Pilares do corpo humano. O que você colocaria como pilares do corpo humano? O alimento, o Ah, movimento, a luz. Então, lembrando que o nosso corpo ele depende de alimento, movimento, luz, depende de outros pilares. Mas se você cuidar desses três, você vai melhorar seu corpo com certeza. Então, observe e veja se você consegue cuidar melhor do alimento, do movimento, da luz. O que você pode fazer para se melhorar? Pilares do espírito humano. O que você colocaria como pilar do espírito humano? O espírito humano, ele depende de um corpo, de uma mente,
e das emoções. Então, essa parte, quer dizer, corpo, mente e emoções, caracterizam o nosso espírito, tá? Então, principalmente o resultado dessas emoções. Mas esses três pilares, se você cuidar do corpo, da sua mente e das suas emoções, com certeza você vai estar cuidando do seu espírito, tá? Então, lembrando que a parte das emoções, elas refletem bem como é que está o nosso espírito. Então, corpo, mente e espírito, tá? Então, lembrando que é, a gente cuidando do corpo, da mente, aí vem a parte emocional que tem a ver com essa parte é, espiritual de cada um de nós. Pilares da espiritualidade. Então, eu coloquei aqui uma palavra um pouquinho diferente: espiritualidade, não espírito, espiritualidade. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes a fé, a esperança e a caridade. Então, e- esses três pilares formam basicamente a espiritualidade de um ser. E quando ela tem esses três pilares, normalmente ela está pronta para doar amor, né? Então, quando ela aprende o significado de caridade, a gente aprende a fazer, mesmo que seja mentalmente, doando energia. Então, essa parte é importante da espiritualidade: fé, esperança, caridade. Como é que está a tua fé? Como é que está a tua esperança? Como é que está a tua caridade, pelo menos energética, né? Pilares da Deixa eu personalidade. desligar aqui, peraí. Cada um de nós tem uma personalidade, né? Como é que você colocaria os pilares da sua personalidade? Então, tem a parte racional, o ego, né? Tem o superego, é as crenças de cada um de nós, e tem os instintos, o id, né? Observe é, isso tem a ver com a nossa personalidade. Então, a parte racional, nosso sistema de crenças e os instintos. Então, isso eu acho importante que a gente reflita um pouco se a gente quer acelerar o nosso desenvolvimento. Pilares das realizações. Isso a gente usa muito no dom. Quais são os pilares das nossas realizações? O desejo, a crença e a expectativa. Então, quando você quer realizar alguma coisa, você tem esse tripé que vão te ajudar no equilíbrio das suas realizações. Melhore o seu desejo, as suas crenças e as suas expectativas. E aí, com certeza, você vai colher resultados. Então, lembrando que para você se realizar, você deve cuidar disso: desejo, crença e expectativa. Você tem uma habilidade. Quais seriam os pilares de uma habilidade? Se eu quero melhorar uma habilidade, o que que eu tenho que me envolver? Ferramentas, ações e disciplina. Então, os pilares de uma habilidade, elas estão sempre ligadas a isso. As ferramentas que você dispõe para utilizar nessa habilidade, as ações suas com relação a isso e a disciplina que você tem para desenvolver o que você se propôs. Então, quando você quer melhorar uma habilidade, procure ver se tem ferramentas que podem te ajudar, quais ações que você pode praticar e a disciplina em relação a essas habilidades. Então, eu acho importante isso. Pilares da consciência. Eu tenho consciência, eu quero melhorar minha consciência, eu quero manter. Como é que a gente mantém a consciência? Quais são os pilares da consciência?
atividade física, fatores de risco, atividade social. Então, se você quer melhorar a sua consciência, melhore o que você faz fisicamente, avalie os riscos para você se livrar dos medos, né? É, e atividade social. Então, isso vai fazer com que você se torne uma pessoa com uma consciência maior, tá? Então, e assim evitar uma coisa que preocupa uma certa idade, a demência, tá? Então, quando você faz atividade física, avalia as coisas que você se envolve e as atividades sociais que você pratica. Crise. É, crise. Todos nós, um dia, de alguma forma, entramos em crise, em alguma área. Quando uma crise aparece em nossa vida, o que eu devo me ligar para me livrar o mais rápido dessa crise? Então, se eu estou numa crise, é lógico que eu tenho que buscar uma solução. Essa crise tem uma validade, sabe? Dá uma olhada na validade dessa crise. E que lição ela está me trazendo? Se você transformar qualquer crise em oportunidade de crescimento, elas aparecem e se vão. Então, porque normalmente a crise aparece quando a gente se acomoda. Então, se você procura resolver a crise, você vai estar aprendendo, está saindo da acomodação. Então, a validade dela é porque você está faltando aprender. E se você aprender essa lição logo, com certeza ela se transforma em oportunidade. Agora, eu não vou colocar o nome dos pilares, eu vou te sugerir em algumas áreas da sua vida, para ver se você entendeu essa ideia. Veja lá, se você tem uma profissão ou sabe fazer alguma coisa, quais são os tripés dessa profissão que você sabe ou dessa atividade que você aprendeu, resolve, ajuda? Então, pilares da sua profissão. O que você colocaria aqui? Pense rapidinho, tá? E depois, se você achar alguma coisa importante, comente no bate-papo. Então, quais os pilares que você colocaria na sua profissão? Se não aparece os três, pense num pelo menos, tá? Mas comece a pensar quais são os pilares que equilibram o seu você profissional, a profissão que você escolheu. Procure pilares do seu principal relacionamento. Você tem um relacionamento principal. Por que você começou? Por que você mantém? A pessoa é atenciosa, a pessoa é bonita, a pessoa me ama, cuida de mim, eu gosto de cuidar dela. Então, veja quais são os pilares do seu principal relacionamento. Procure colocar um nome em cima de cada um desses aqui, tá? Meu principal relacionamento. Qual é a base dessa relação, quer dizer, os pilares que me mantêm junto, que faz com que a gente se dê bem, né? É importantíssimo você refletir sobre esses pilares, porque você vai melhorar seu relacionamento. Pilares de uma amizade importante. Pense em alguém que você tem uma amizade especial. E aí procure por que essa amizade é importante. Quais são os pilares que eu colocaria nessa amizade? Reflita aí. Por que essa amizade que você considera importante está na sua vida? Eu coloquei um lembrete aqui. Amigos ganha-se e perde-se. Inimigos acumula-se. Então, o importante é você pensar numa amizade verdadeira. O que é importante numa amizade verdadeira? Se você
começar a analisar esses pilares, vai aumentar suas amizades. Pilares da sua saúde. Minha saúde, a sua saúde. Quais são os pilares da minha saúde? O que é importante para mim para melhorar e manter a minha saúde? Tipo de alimentação, tipo de exercício, sei lá, para a sua saúde, cuidados que eu devo ter. Então, procure definir três pilares para melhorar a sua saúde. Se você cuidar desses pilares, você vai estar cuidando da sua saúde. Isso vai te ajudar. Pilares para seu desenvolvimento, não importa em que área, sei lá, intelectual, esportiva, tal. É, quais os pilares importantes para você, para o seu desenvolvimento? Lembre-se que o seu desenvolvimento depende de você. Então, para eu melhorar o meu desenvolvimento, eu vou considerar o quê? Quais são os três pilares que vão me ajudar? Se você puder contribuir depois no bate-papo com os seus, você vai dar ideia para ajudar muita gente. Então, pilares para o seu desenvolvimento. E eu coloquei aqui para finalizar essa ideia os pilares para o bem viver. Você conhece isso e eu vou reforçar. Então, primeiro pilar, se você não for atrás do que quer, nunca vai ter. Então, é procurar aquilo que você quer, ir atrás daquilo que você quer. Se você quer viver melhor, vá atrás daquilo que te interessa. O segundo pilar, se você não perguntar, a resposta vai ser sempre não. Então, quando tem uma coisa que você está procurando para você, procure nas pessoas que você admira fazer perguntas, porque é perguntando que a gente vai aprender. E o terceiro que eu coloquei aqui é o seguinte: se você não der o primeiro passo, nunca sairá do lugar. Então, se você quer viver melhor, tome decisões. Então, o primeiro, vá atrás do que te interessa, faça perguntas e lembre-se de dar o primeiro passo. Eu vou fazer uns lembretes aqui só para a gente fixar melhor. Só com muito equilíbrio podemos ampliar nossas dimensões com controle. Olha, veja bem. Só com muito equilíbrio podemos ampliar nossas dimensões com controle. Com controle, teremos visões. Então, quando você tem controle de alguma coisa que você quer desenvolver, você vai começar a ter visões disso que te interessa. Desenvolvermos sabedoria e saberemos ensinar. Quando você vai procurar as coisas que te interessam com sabedoria, você depois vai saber ensinar. Aprendemos com mais facilidade se orientados por quem tem controle da habilidade. Então, quando você quer uma habilidade, procure alguém que tenha essa habilidade e possa te dar dicas. Isso ajuda bastante. Por desequilíbrio, podemos ampliar nossas dimensões, mas sem controle. Eu tenho falado nisso. Cuidado quando você tem por desequilíbrio, você pode ampliar suas dimensões, mas sem controle. Temos alucinações ao invés de visões. Quer dizer, essas alucinações, às vezes a gente usa contra a gente. E aí, quando você aprende coisa por desequilíbrio, você nem sempre sabe ensinar. Aí eu coloquei um lembrete aqui. Tem um desequilíbrio com controle. Eu conheço uma única exceção, é o jejum. A pessoa que pratica o jejum com certos objetivos, ela consegue isso com mais facilidade. Lembre-se que o único desequilíbrio com controle que eu conheço é o jejum. Esse é o Júlio, tá? E eu coloquei aqui dois lembretes que é bom a gente fixar neles.
O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, procure ficar ligado, em certas coisas e lembre-se disso. Reflexões que ajudam a melhorar. Veja o que eu separei para nós aqui. Ninguém veio ao mundo a passeio. Estamos aqui para desenvolver nossas habilidades espirituais. Não é só habilidade física, habilidades espirituais. Preste atenção que hoje o Afonso deu mais uma dica importante se você quer melhorar suas habilidades espirituais. É fazer silêncio em níveis profundos. Sabedoria não é todos os conhecimentos, é ter todos os conhecimentos, mas saber onde encontrá-los. Sabedoria não é ter todos os conhecimentos, mas saber onde encontrá-los. Lembre-se disso. Quem sou eu? Aristóteles já dizia: o homem é um animal racional. Pascal disse: o homem é um organismo pensante. Não sei se você concorda ou não, mas eles disseram nas suas devidas épocas, né? O homem é um animal racional. O homem é um organismo pensante. Quem sou eu? Eu vou dizer para você o seguinte, que eu sou a junção dessas três coisas: um óvulo, um espermatozoide e uma luz, né? Então, eu gosto disso. Eu quero que você pense, quem sou eu? A junção dessas três coisas aqui, um óvulo, um espermatozoide e uma centelha de luz. Eu sou a centelha do Criador. Somos semelhantes, você já ouviu eu falar isso e você já leu sobre isso. Somos semelhantes ao Criador. O que que você entende por semelhança? Já te disse isso e quero recordar. Então, semelhança é ter a mesma forma, só de tamanho diferente. Mesma forma, mesma qualidade. E aí, qual é a sua semelhança com Deus? Você já me ouviu falar isso e espero que você se lembre disso. É a imaginação, a sua capacidade de criar, porque nós somos criação dele. Então, a imaginação. A imaginação é a nossa capacidade de criar, é a nossa centelha de Deus. Quando você usa mal essa imaginação, cuidado, você está usando a centelha de forma equivocada. Eu já lembrei você disso, vou lembrar de novo, só para que a gente tenha uma ideia. Nem joguei as vossas pérolas aos porcos. Quando ele estava explicando alguma coisa, ele terminou a frase dizendo assim: nem jogueis as vossas pérolas aos porcos. Quer dizer, as coisas importantes que você tem para passar, veja para quem que você vai passar. E ele dizia assim: falo por meio de parábolas, porque eles vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam e nem compreendam. Então, o que que será que ele queria dizer? Que ele fala em parábola para que quem está vendo não veja, para quem está ouvindo não ouça e nem compreenda. Então, em tudo que eu estudei e que eu pude assimilar disso, ele quis dizer o quê? Que nós temos idades espirituais. Então, eu quero que você reflita um pouquinho qual é a sua idade espiritual hoje. Infantil? Compare a compreensão espiritual do todo quando uma criança compreende a parte racional. Então, infantil, o adolescente. Como é que
o adolescente compreende a parte racional. É parecido com o que você compreende da parte espiritual? O adulto. O adulto compreende a sua realidade. Assim, você também pode compreender a sua espiritualidade. Quando, na fase adulta, madura, a pessoa começa a ensinar, é porque ela aprendeu a parte dela e agora ela está repassando. Na parte espiritual, você já tem condições de ensinar? Então, procure observar, fazer uma comparação com a parte racional e a parte espiritual, para ver onde você está, o que que você tem que pesquisar mais e atrás do que. Lembre-se que você tem os níveis profundos também para usar. E eu coloquei uma coisa aqui que eu acho que a gente precisa disso para manter o equilíbrio: obediência. O que é obediência para você? Obedecer é submeter-se à vontade de outra pessoa, obedecer aos professores, estar sob influência de, servir ou trabalhar em favor de algo ou alguém. Alguns municípios se recusam a obedecer ao Estado. Então, eu coloquei uma coisa no YouTube aí para que a gente pense um pouquinho mais sobre obediência. Então, agora eu vou mexer um pouquinho mais com você. Obediência é acatar, cumprir, seguir, ouvir, aceitar. Então, pense a respeito de obediência: acatar, cumprir, seguir, ouvir, aceitar. E aí eu pergunto: você é obediente? Obedecer, desobedecer? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, eu coloquei isso aqui para que cada um reflita um pouco se você é ou não obediente. Quem obedece, brilha. Quem obedece é feliz. O obediente não tem medo de mudança, porque até se andar para trás, ele avança. Eu gostei dessa colocação. O obediente não tem medo da mudança, porque até se andar para trás, ele avança. Como melhorar nossa obediência? De uma forma simples. A quem devemos obediência? Nossos pais, os mais velhos, nossos mestres, nossos líderes, as pessoas que a gente escolhe como modelo, e as leis do universo, e que eu coloquei aqui, Deus. Então, é, é bom você dar uma olhada como é que está isso em você. Nossos pais, os mais velhos, nossos mestres, nossos líderes, as leis do universo, que a gente poderia chamar as leis de Deus. E aqui eu coloquei uma coisa que eu gostei. Temos que obedecer às leis da sociedade, da natureza, do universo mais uma vez, tá? Reflita nas consequências se não observarmos isso. Se você resolver contrariar as leis da sociedade, da natureza, do universo, o que que vai acontecer e o que pode acontecer com você? Eu coloquei uma coisa sobre o desobedecer aqui que eu gostei, diz assim: quem não obedece, que se recusa a aceitar regras, ordens, leis, prescrições, etc., desobedecer aos professores, desobedecer às leis, é um ser
indisciplinado, e eu tenho certeza que você não é. Então, se você desobedece normalmente, você é um ser indisciplinado. Aí eu coloquei uma coisa aqui que pode fazer a gente pensar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então você tem que pensar quais são os seus caminhos e você tem uma ferramenta importante que é níveis profundos. Cuide de seu desenvolvimento e melhore sua criatividade. Cuide do seu desenvolvimento pessoal e melhore sua criatividade. A busca descontraída ajuda muito. Quem sou eu? Eu achei importante lembrar você disso. Quem sou eu? Eu sou um aglomerado de células, né? Então a gente é um monte de células e de diferentes coisas. Mas o que é uma célula? Veja o que a ciência diz. O que é uma célula humana? É uma centelha do nosso corpo. A ciência diz que temos por volta de 10 trilhões de células e que se reproduzem e depois morrem. Uma grande maioria, em média, vive só por 90 dias e algumas viverão a nossa vida. Então, a gente é 10 elevado a... Tem 13 zeros aqui, ó. Então, só para a gente ter uma ideia desse número, né? Como mantemos as nossas células? Como cada um de nós cuida desses 10 trilhões de células? Com oxigênio, com alimentos e com movimentos, que nós falamos no tripé importante. E como você cuida das suas células? Quando elas doem, você trata-as ou elimina-as, né? Então, daqui a pouco tem uma coisa te incomodando, você vai lá e tira e pronto, né? Então, é uma das formas de cuidar. Você, quando elas incomodam, você se preocupa com ela. Agora, tem que lembrar que a gente precisa é, manter essas células. E, e eu queria que você pensasse o seguinte: que tipo de célula é você? Está girando aí no universo, então faz parte desse universo. É uma centelha girando aí, cada um de nós está girando por aí. Tá? E o que é o universo? O que é o universo? Então, a ciência diz que o universo nasceu de uma explosão há mais de 15 bilhões de anos, que ainda continuará por 12 bilhões de anos. Tem mais de 200 bilhões de galáxias, das quais uma é a Via Láctea, onde a gente mora, e que tem mais de 100 bilhões de estrelas, e dentre as quais uma é o Sol, a nossa estrela principal. E que o Sol tem 8 planetas, dos quais um é a Terra, que na Terra tem 13 bilhões de espécies, das quais desses 3 bilhões já estão 3 bilhões já estão catalogados, de 30 bilhões, 3 bilhões, 10% já estão catalogados, o resto a maioria não conhece, sendo que uma dessas catalogadas é o ser humano. Então, pense a respeito que na Terra tem 30 bilhões de espécies e que nós só conhecemos 3 bilhões. O mundo psíquico. Você tem um mundo psíquico, procure melhorar o seu. Faça experiências. Se você fizer experiências, você vai melhorar o seu mundo psíquico. Faça perguntas. Você sabe da importância de fazer os questionamentos em níveis e você vai ter as respostas do seu tamanho. Quando você faz esses questionamentos, fica tudo mais fácil. Então, melhore o seu mundo espiritual, tá? É, Faça essas meditações de níveis profundos e com certeza você vai melhorar o seu mundo espiritual.